André Coelho Lima é advogado, vice-presidente do PSD, vai integrar também a direção da bancada parlamentar na Assembleia da República, foi escolhido por Paulo Mota Pinto para uma das vice-presidências. Boa tarde, André Coelho Lima, obrigada por ter aceitado o convite da Renascença e do Jornal Público. Esta entrevista vai ser conduzida pela Sofia Rodrigues, do Público, e por mim, Manuela Pires, da Rádio Renascença. Ora, Luís Montenegro apresentou a candidatura à liderança do partido. Entende que é o homem certo para suceder a Rui Rio nesta altura? Bom, muito boa tarde, cumprimentá-las e cumprimentar a quem nos esteja a ouvir. Percebo que comece exatamente por essa pergunta, como perceberá com certeza a minha resposta, que é de que, em primeiro lugar, não sabemos se Luís Montenegro será ou não o único candidato. Mas, sobretudo, o mais importante, aquilo que eu entendo é que a posição que ocupo no partido como vice-presidente me obriga a um recato e me obriga a que, relativamente às diferentes candidaturas que possam surgir, deva manter algum distanciamento. Eu diria até que até respeito pelas próprias candidaturas, não é? Ou seja, há um período, a vida é feita de ciclos, houve um ciclo protagonizado pelo Dr. Rui Rio, do qual eu fiz parte, e portanto penso que devo ter a noção de não me procurar imiscuir no ciclo subsequente. Mas vai continuar a fazer parte, uma vez que é deputado e vai ser vice-presidente. São coisas diferentes, não é? São patamares diferentes. Está-me a perguntar na qualidade em que me apresentou, e na qualidade em que me apresentou, a resposta é esta. Como deputado, ser deputado, neste momento, é a minha profissão. Eu digo sempre assim, as pessoas não gostam de dizer que a profissão é deputado. Não, a minha profissão é deputado, por muito efêmera que ela possa ser, porque eu, de facto, sou remunerado para fazer essa função. Mas deixe-me só perguntar-lhe se não tenciona tomar posição nenhuma nesta corrida eleitoral. Sofia, deixe-me dizer-lhe que logo, poucos dias depois das eleições legislativas, tomei essa posição pessoal e transmitia, enfim, a quem me perguntou. Entendo que vamos a ver, eu vou dizer desta forma, se o Dr. Rui Rio não vai continuar como presidente do PSD, como consequência por ter, digamos, foi a sua leitura dos resultados eleitorais nas eleições legislativas, não é? Essa consequência não é individual. Os resultados não são responsabilidade apenas do Dr. Rui Rio. Pelo menos eu considero, como seu vice-presidente, ser igualmente, enfim, ter que tirar iguais ilações. E nesse sentido, mais uma vez, salvaguardada a dimensão profissional, fui antes disto eleito deputado à Assembleia da República e tinha sido cabeça de lista pelo meu distrito, mas salvaguardada essa parte, essa creio dever ser a mesma, ou seja, ter uma posição idêntica à que teve o Dr. Rui Rio. Portanto, nesse sentido, não estar nem disponível para integrar quaisquer cargos nacionais em quaisquer candidaturas que possam existir, nem para apoiar qualquer das candidaturas que se prefigurem. Mas vai manter-se como deputado e na direção da bancada parlamentar? Porque são coisas completamente diferentes. Porque, repare, ali é um patamar... O que é que fazem os deputados? São eleitos pelos eleitores. Os eleitores é que nos escolhem, não é? E, portanto, a partir daí representam o partido. E deixe-me dizer, acho que uma coisa é aquela que é a minha postura como dirigente nacional agora, em tentar ou não condicionar aquele que venha a ser o futuro presidente do PSD e a futura direção. Acho que devo dar espaço a outras pessoas. Eu tive este período de 4 anos na direção nacional, como digo, não é não querer tomar posição, é achar que não devo fazê-lo, não só pelas funções que ocupo, como também por aquelas que ocupei durante 4 anos. Agora é um período para outras pessoas, devo respeitar isso. No Parlamento, coisa diferente. No Parlamento aliás, hoje ouvi o Dr. Luís Montenegro dizer coisas que eu subscreveria na totalidade, e que aliás foram ditas pelo Dr. Rui Rio na campanha eleitoral, como se lembrarão com certeza, umas de forma diferente ou não, mas idêntica postura face àquilo que é a falta de esperança que nos apresenta este governo. E, portanto, não há dificuldade alguma, conquanto haja lealdade, e da minha parte haverá, em que quem representa o PSD no Parlamento possa naturalmente trabalhar com quem venha a ser a direção nacional do partido. Portanto, vai ser fácil esse diálogo entre a futura direção do partido e a direção da bancada parlamentar? Eu aquilo que direi é que vejo muito boas condições para que seja fácil esse diálogo, para que haja lealdade, para que haja um trabalho construtivo, para que, no fundo, quem está no Parlamento não queira de forma alguma, e pelo menos eu aqui posso falar a título pessoal,
eleitoral, como é óbvio, obstaculizar o trabalho de qualquer direção nacional, seja ela qual for, porque também não é essa a nossa função, antes pelo contrário. Mas acha que o próximo líder do PSD, independentemente de quem seja, terá o direito de indicar uma nova direção da bancada, indicar para ser eleito, obviamente, mas terá esse direito, ou acha que a direção do grupo parlamentar que amanhã será eleita terá de cumprir o mandato até ao fim? Bom, a pergunta que me faz, sobretudo a segunda parte, já pressupõe características que eu não tenho, que são as da adivinhação. Isso é mais para cartomantes, não é para mim. Mas não vou fugir, bem sei o que é que quer que eu diga. Vou-lhe dizer assim, em primeiro lugar, como sabe, vou-lhe dar a resposta formal, não posso deixar de a dar. Eu, tendo sido, enfim, aqui apresentado como vice-presidente da bancada, não sou, poderei sê-lo amanhã, depois de ser eleito pelos meus pares. E, portanto, ou seja, como sabe, não preciso lhe dizer naturalmente, mas preciso dizer a quem nos está a ouvir, quem vota na direção da bancada são os deputados. Agora, tirando esta parte formal, a parte substancial que é que me quis perguntar, considero que deve haver uma ligação entre a direção da bancada e a direção do partido. Agora, quem tira conclusões relativamente à existência ou não dessa ligação são naturalmente as direções do partido. As direções parlamentares, aquilo para que devem estar disponíveis é para cumprir no patamar parlamentar aquela que seja a estratégia de oposição que for determinada pela direção nacional do partido. Uhum. Já nos disse que não vai ter qualquer tipo de apoio a algum candidato, mas gostava de lhe fazer esta pergunta. Luís Montenegro foi buscar um homem muito próximo de Rui Rio para coordenar a moção de estratégia, até foi chamado em 2019 como Ministro das Finanças, que é Joaquim Miranda Sarmento, que esteve na apresentação da candidatura de Luís Montenegro. Ficou surpreendido pelo facto de ele ter aceitado este convite de Luís Montenegro? Deixe-me dizer-lhe assim, esta posição que repetiu é minha, tomada desde o início e nem tive que refletir muito sobre ela, é muito clara. Ou seja, se fui um protagonista de um período que termina, não devo tentar ser de um período subsequente, é minha, pessoal. Portanto, quando eu tomo a minha posição, pois cada qual tomará a sua. E não me compete a mim, espero que compreenda isso, comentar as posições que cada um toma, porque eu sou o julgador das minhas próprias posições, não da dos demais. Na próxima semana, provavelmente, teremos a apresentação de mais um candidato. Já disse que não iria tomar partido, mas pergunto-lhe se considera que é positivo para o partido haver mais do que um candidato, no caso Jorge Moreira da Silva. Essa pergunta é fácil. Sem dúvida que é positivo para o partido haver mais do que um candidato. É positivo para o partido, é positivo para quem vier a ser eleito presidente. Até lhe devo dizer, ou seja, para quem vier a vencer é melhor que a eleição seja disputada do que não seja disputada. Penso eu, olha, se eu fosse candidato a presidente do PSD, não quereria ser candidato único, de certeza. Apesar disso, à partida, nas lógicas aritméticas, ser melhor, porque sem adversários é certo que se ganha, mas politicamente é mais difícil, é mais complicado. Portanto, acho que é muito melhor para o partido que possam surgir candidaturas e candidatos e que possam, no fundo, ter aquilo que faz parte da vida de um partido político, que é o debate, as alternativas, a disputa legítima e democrática e depois os militantes fazerem a sua escolha. Luís Montenegro apresentou-se como o candidato à liderança do partido para ser primeiro-ministro de Portugal. Acha que o próximo líder tem condições para fazer 2 mandatos e ser ele o candidato a primeiro-ministro? Pois, mais uma vez estamos a entrar aqui em futurologia, mas vamos a ver, é evidente que não é um percurso fácil em termos temporais, não é? Uma coisa é certa, aquilo que diz o Dr. Luís Montenegro é aquilo que não pode deixar de dizer, como é óbvio, não é? Ou seja, um presidente do PSD é um candidato a primeiro-ministro. Claro que sabemos que o período de duração deste próximo mandato à frente do PSD não chega até ao final da legislatura, não é? Aliás, nem o seguinte, não é? Bom, mas o líder do PSD é o líder da oposição. E, portanto, o líder da oposição é sempre candidato a primeiro-ministro, independentemente das circunstâncias. Também não achávamos que estaríamos agora já numa nova legislatura, se não tivesse caído o governo no último orçamento. A probabilidade disso acontecer agora é reduzida, tendo em conta que estamos em maioria absoluta, também sabemos. Portanto, tudo isso dificulta bastante, não é? Agora, enfim, o ânimos de quem se apresenta não pode ser outro, não é? É o de liderar, é o de ser o líder da oposição e, portanto, ser a alternativa
que os portugueses têm que ver para primeiro-ministro face àquele que têm como primeiro-ministro. Portanto, independentemente agora de questões de calendários e que isso são menores, ou seja, um candidato a presidente do PSD tem que ter esse ânimos, porque senão, de facto, não há alternativa para que os portugueses possam sopesar devidamente. Mas esta maioria absoluta do PS, na sua perspectiva, pode levar a que o PSD entre numa fase autofágica, digamos assim? Bom, eu posso lhe dizer que espero que não. E também lhe posso dizer que não é difícil, ou não é fácil, é o contrário, não é fácil uma fase mais autofágica do que a anterior. Porque há que se reconhecer que a fase liderada pelo Dr. Rui Rio foi difícil do ponto de vista da paz interna, não é? Não foi fácil. E, portanto, aquilo que se espera, eu não acho nada que a circunstância de haver maioria absoluta do PS leva a maior tumulto dentro do PS. Não acho que isso deva ser assim. Portanto, não antevejo esse cenário, sinceramente. Agora, há muitas circunstâncias que me fogem completamente ao controle e que não consigo, naturalmente, sobre elas especular. Ora, então vamos a casos práticos. O novo líder do PSD vai ser eleito no final de maio, só no início de julho é que estará em funções. Até lá é preciso fazer escolhas de nomes, por exemplo, para o Conselho de Estado. O senhor é vice-presidente do partido. Essa escolha já está a ser concertada com os candidatos ou não? Bom, faz-me uma pergunta para a qual eu não lhe sei dar a resposta. E mesmo que soubesse, não daria. Também já a ponho à vontade. Mas é assim, hoje o PSD tem um presidente que está em funções a tomar as decisões que competem aos presidentes do PSD a tomar. Portanto, é normal. Aliás, e esses nomes estão escolhidos para o Conselho de Estado? Reportando-me à pergunta que me fez há pouco e reportando-me à candidatura que foi hoje mesmo apresentada do Dr. Luís Montenegro, ele teve essa sageza, não é? E esse respeito de ter dito o PSD está com o presidente em funções. E até tendo dito, já não sei bem a expressão, que não vestiria o fato enquanto não estivesse eventualmente nas funções. Portanto, essa posição de respeito por quem está em funções e o senhor é vice-presidente do presidente em funções. Depois, por isso é que eu lhe pergunto acho bem que o Dr. Luís Montenegro tenha dito o que disse. Portanto, o respeito é de quem poderá vir para quem está e de quem está para quem poderá vir. Ou seja, essa concertação que faz na segunda parte da sua pergunta, eu não sei se tem que haver, porque, repara, quem são os candidatos a presidente do PSD? Sabemos um, Dr. Luís Montenegro, é candidato a presidente do PSD. Não sabemos se haverá outros. Fez-me aqui a pergunta sobre um outro nome, mas eu sei que é que lhe diga, nem sei quando é que termina o prazo para entregar listas. 16. Até aí, 16 de maio. Estão a ver, sabem mais do que eu. Então, mas o PSD já está, porque tem que entregar esses nomes na Assembleia. Rui Rio poderá ser um desses nomes, Pinto Balsemão, para o Conselho de Estado? Não lhe posso dizer se poderão ou não ser um desses nomes. Até porque na Comissão Permanente, de que faço parte, e na Direção Nacional, isso não foi discutido. Ora, o líder da bancada parlamentar do Partido Socialista, na semana passada, sugeriu que foi o PSD que inviabilizou a eleição de João Coutinho Figueiredo para a vice-presidência da Assembleia da República. Também acha que esta é uma curiosíssima interpretação dos resultados dessa votação? Eu acho que é uma infelicidade para quem está a começar. O novo líder parlamentar, que aliás interveio curiosamente na sessão parlamentar que houve a semana passada, não sendo ainda líder parlamentar, já interveio nessa função, que é uma coisa estranha. Se reparou, o PSD interveio com Adão Silva, como deve ser. Portanto, há que haver um respeito mínimo pela pronúncia dos deputados. E, portanto, teve uma intervenção, eu diria, no mínimo, infeliz. Infeliz porque aritmeticamente não revela assim um conhecimento por aí além, porque ele tem a maioria dos deputados, e vir acusar qualquer outro partido, não eleger seja quem for, é só se for, ou é um momento de humor, ou se não sendo um momento de humor, é uma infelicidade aritmética, enfim, que não é o melhor não é o começo mais auspicioso. E depois eu diria que, para quem está a começar em quaisquer funções, e aqui como líder parlamentar de um grande partido, como é o Partido Socialista, que tem a responsabilidade de estar a suportar um governo suportado por um Parlamento com maioria absoluta, eu penso que esta pequena especulação, esta pequena política não é próprio de quem esteja à frente das principais bancadas, não é? E, portanto, nós não sabemos quem votou em quem. Há uma coisa que eu sei e que o Dr. Eurico Brilho devia saber melhor do que eu, que é o Partido Social Democrata, tal como o Partido Socialista, não determinou
sentidos de voto. Portanto, a partir daí, os deputados votaram de acordo com a sua consciência e convicção, de um lado, do outro, de todos os partidos. Mas, na sua opinião, gostaria de ver Coutinho de Figueiredo na mesa da Assembleia e não apenas PS e PSD, um bloco central? Olha, eu tinha aqui uma boa escapatória, sabe? É que nem sequer pude votar porque estive em missão parlamentar no estrangeiro, portanto não votei, tinha uma boa escapatória. Mas eu não sou muito fugir a perguntas, portanto, eu acho que o doutor Coutinho de Figueiredo poderia perfeitamente ser vice-presidente da Assembleia da República, mas, repare, poderia, como no passado foram de outros partidos. Ou seja, não há, a resposta à sua pergunta é esta. Não há da parte do PSD, de certeza absoluta, um gosto particular em que seja só o PS e o PSD nas vice-presidências. Isso de certeza absoluta. Isso é que é ponto assente. Tanto se refere esta resposta ao Dr. Coutinho Figueiredo, como se refere ao José Manuel Pureza, como se refere, enfim, a qualquer um que tenha sido vice-presidente de outros partidos que não o PS e o PSD, não é? Esta quinta-feira começa na Assembleia da República a discussão do programa do Governo e há uma moção de rejeição apresentada pelo Chega. Como é que o PSD vai votar esta moção? Bom, vamos ver. A pergunta é demasiado direta e eu tenho, sabe, enfim, nós na política há coisas que temos mais jeito e outras menos. Uma que eu tenho o pouco voto jeito, também é direta, é uma que eu tenho pouco jeito é de ser esguio. Bom, vamos ver. Deixe-me dizer-lhe assim, esta moção de rejeição apresentada pelo Chega é um ato numa peça de teatro, a que já nos habituou o Dr. André Ventura, e portanto ele usará do regimento, como tem usado, para o fazer. Vamos falar de forma responsável do ponto de vista democrático, já não é político, democrático. Nós acabamos de ter eleições. As eleições foram agora. O povo português votou e, ao votar, determinou que o Partido Socialista deveria governar nas condições que vai governar. Apresentar uma moção de rejeição daquilo que o povo acabou de votar é, em primeiro lugar, desrespeitar o próprio povo e aquela que foi a sua decisão. E, portanto, isto para nós, para o PSD, é muito importante, porque uma coisa é nós estarmos com a saúde da democracia contra o Partido Socialista, batermos-nos contra o Partido Socialista e batermos-nos, sobretudo, para ser exigentes e para nos afirmarmos como alternativa ao Partido Socialista, sem dúvida nenhuma. Outra coisa é entrarmos em golpes de teatro. Isso nós deixamos para o Chega, não é um assunto para o PSD. Portanto, é um voto contra esta moção de rejeição. Veremos qual é o voto contra. Vamos a ver. Nós também não podemos aprovar o programa de governo. Se o programa de governo nos fosse apresentado numa moção de confiança, não está a imaginar que nós votássemos a favor, não é? Portanto, está a ver, vamos pôr aqui o raciocínio ao contrário, não está a imaginar que votássemos a favor. Portanto, aqui o PSD terá a posição de moderação que sempre teve, que é a de respeitar aquilo que determinou o eleitorado e que determinaram os portugueses há muito pouco tempo, mas também de não embarcar em golpes de teatro que visam promoções individuais, esporádicas, até espúrias, direi. Vamos então ao programa que vai ser discutido na Assembleia. Os deputados já o conhecem. Apesar da crise provocada pela guerra na Ucrânia, o Governo mantém os compromissos assumidos na campanha eleitoral. Acha que este é um programa irrealista? Eu diria assim, dando o enquadramento da pergunta, que é muito bem feita, permita-me um elogio, diria assim, o programa não teve o cuidado, ele tem toda a legitimidade em ser um copy-paste do programa do Partido Socialista, portanto isto que seja claro, não é? Portanto não é expectável que agora o programa seja diferente. Mas por outro lado, teve, até por razões infelizes, mas teve tempo para fazer uma adaptação aos novos tempos. E digamos que não são os tempos quaisquer, porque isto que aconteceu à Europa particularmente e ao mundo não é uma coisa qualquer, não é? Ou seja, podíamos estar em, como se costuma dizer, normalidade democrática. Não estamos. E, portanto, houve aqui um tempo, desde o dia das eleições até a apresentação do programa, muito tempo, não é? Foram 2 meses inteiros, para se poder fazer algum ajustamento, alguma adaptação às novas realidades. E isso não se fez. Isso revela, até eu devo dizer que recebi isso com alguma estranheza, porque revela pouca vontade de fazer algum trabalho de casa e até algum ânimo positivo, ou seja, quem vai governar em condições especiais, aproveitava estes 2 meses que teve para arregaçar as mangas, para ajustar, para pegar num programa eleitoral que, volto a dizer, tem toda a legitimidade em ser uma mimetização, ao contrário, o programa de governo ser uma mimetização do programa eleitoral, tem toda a legitimidade, mas em fazer ali algum tipo de adaptação não foi feita, não é? E, portanto,
Aqui, aquilo que podemos dizer, e que já foi aliás dito, o deputado Duarte Pacheco disse-o e muito bem, que nós não podemos esperar resultados diferentes com as mesmas receitas, não é? Com as mesmas receitas à partida darão o mesmo resultado, que é aquele que sabemos e que tanto criticamos na campanha eleitoral, que é termos um PRR vocacionado essencialmente para o setor público e não para o setor privado. É termos uma visão de sociedade que acredita mais no Estado regulador como uma espécie de um pai, não é? Uma figura paternal do Estado, e que acredita menos na iniciativa privada e naquilo que os portugueses sempre se demonstraram capazes de fazer. Portanto, é evidente que há diferenças ideológicas, isso é óbvio, e é natural que elas estejam espelhadas em programas eleitorais, mas, enfim, há aqui muito pouca vontade de fazer diferente, mas enfim... Se tivesse que dar uma nota a este programa eleitoral, que nota é que dava, de 0 a 5? De 0 a 5... programa de governo. Do programa de governo, de 0 a 5 dava 2. Para não dar 2,5. Repare, este é um programa, o 2,5 ficava no meio, está a ver? Tem que dar uma nota negativa a uma visão de sociedade que o PSD combateu de forma absolutamente clara na última campanha eleitoral e continuará a combater porque tem uma diferente visão de sociedade. Uma das questões que vai ser adotada pelo Governo é a extinção do CEF, que já tem data confirmada pelo novo Ministro, 12 de maio. Acha que é possível ainda travar este processo? Espera que o Presidente da República tenha algum tipo de intervenção nesta matéria? Bom, se é possível, eu vou-lhe responder, se não se importa, Sofia, vou-lhe responder de outra forma. Eu espero que seja possível. Não sei, eu acho que é possível. Lá está, estamos na especulação, já não é a minha especialidade. Eu espero que seja possível, porque acho que é um erro. É um erro que estamos a tempo de evitar, é um erro que o Governo cometerá, se o cometer, é um erro para o qual alertamos várias vezes, é um erro que eu creio assente nos entendimentos parlamentares do pretérito ou da pretérita configuração parlamentar, já não desta, e portanto que deveria, lá está, olha, falamos há pouco em abstrato de ajustamentos e adaptação, vamos falar agora em concreto. Isto deveria, num partido socialista, que é um partido de governo, é um partido que sabe a importância das matérias de soberania, e as matérias de segurança interna são matérias de soberania, que sempre teve a capacidade de as tratar em entendimento com o Partido Social Democrata, porque são um e outro os que têm governado. E, portanto, para assegurar perenidade às reformas em matérias de soberania, é preciso haver um entendimento mínimo, sem prejuízo das diferenças que naturalmente deverão existir. Apelei ao Ministro Eduardo Cabrita 1 milhão de vezes para esta dimensão a qual ele não quis ouvir. Imagino eu que não quis ouvir por força da configuração parlamentar anterior. Ela não é igual agora. Portanto, há agora uma oportunidade para... Há agora uma oportunidade. Para reverter essa decisão. Há agora uma oportunidade. Eu até nem gosto de usar expressões que possam trazer uma carga maior, como reverter ou recuar. Há uma oportunidade para repensar esta matéria. Até porque não houve tempo para pensar. Veja bem, o Governo apresentou o diploma para a extinção do CEF em novembro. E estava na altura previsto 60 dias para a extinção. Em dezembro, apresentou um novo diploma a prever 180 dias, o qual, aliás, o PSD votou a favor. E bem, houve alguns desatentos que disseram como é que é possível o PSD votar a favor. Claro, o PSD votou contra tudo, mas a favor quando pede mais tempo para a extinção, como é óbvio, não é? E, portanto, isto acho que é muito importante que se tenha consciência do que se vai fazer e que se tenha, sobretudo, noção da importância que houve para a segurança interna, que os refugiados, os cerca de 25 mil refugiados que entraram em Portugal nesta altura, tenham entrado sem que esta extinção tivesse ainda tido lugar. E tendo isso em conta, então seria até mais uma razão para não, pelo menos travar este processo para já. Até com esta... Eu penso que seria, eu diria, acisado e avisado, para serem palavras parecidas, que sem que haja aqui reversões ou recuos, que de alguma forma se ponderasse melhor, se desse um lapso temporal mais razoável para se ver o que é que efetivamente se vai fazer. Estamos quase a chegar ao fim desta entrevista. Queria ainda colocar-lhe uma outra questão. Já falou aí que a legislatura vai ser muito longa, 4 anos e meio. Acha que vai chegar até ao fim? E concorda com o apelo que o Presidente da República fez, o aviso que deixou na posse a António Costa? Vou pegar só na segunda parte da pergunta, porque a primeira é mais uma vez especulação e eu não sou a Maia, não tenho essas qualidades.
Acho que concordo totalmente com o Presidente da República. Acho que é desejável. Acho que é desejável que aquilo que foi determinado em eleições legislativas pelo eleitorado seja cumprido, isso sem dúvida. Se é o que vai acontecer ou não, naturalmente que não sei, nem quero especular sobre essa matéria, porque depende de tanta coisa que de mim não depende, portanto eu não sou muito pouco dado a atravessar-me em coisas nas quais tenho pouca influência. Acho que o Primeiro-Ministro tem bem consciência, enfim, de alguma pressão até acrescida que existe agora sobre ele para que de facto cumpra o mandato até final. Depende daquilo que surgir, se efetivamente surgir, se surgir ver-se-á e logo se verá. Para nós, e isto que vou dizer agora vale para o mandato anterior, o que é desejável é sempre que os mandatos se cumpram até ao fim. Agora que o ciclo de Rui Rio está a chegar ao fim, como é que avalia a relação entre o Presidente da República e o líder do PSD? Acha que houve aqui partilha da opinião, de uma opinião que é muito comum, ou que é algo comum no PSD, de ver o Presidente da República como mais colaborante com a geringonça, mais colaborante do que devia? Sim. Eu diria assim, o Presidente da República está eleito para ser Presidente da República. Não obstante ser militante do PSD e ter sido Presidente do PSD, tendo aliás o atual Presidente do PSD como seu Secretário-Geral, não obstante essa circunstância, aquilo que se exige é que o Presidente da República seja o mais alto magistrado da nação. A partir daí, o Sr. Presidente da República, ou seja, nunca o PSD poderia esperar, e o PSD de Rui Rio ou qualquer PSD, que o Presidente da República pudesse, pelas afinidades partidárias ou até ideológicas, de alguma forma, para além das suas funções, ajudar o PSD na sua tarefa, que é de oposição. Isso não. Coisa diferente é ajudar também o governo na sua tarefa. O mais alto magistrado da nação tem aqui uma função de árbitro, não é? E depois, naturalmente, ela é exercida de acordo com a forma como o professor Marcelo Rebelo de Sousa considera que é melhor exercida. E sempre foi um árbitro, na sua perspectiva? Eu penso que, eu diria assim, a dimensão institucionalista do professor Marcelo levou a ver a função de Presidente da República como, acho que interpreta claramente a função do Presidente da República como um chefe de Estado que deve ajudar a que o país possa progredir em determinadas áreas e matérias. Penso que esta é a interpretação que o professor Marcelo Rebelo de Sousa faz da função de Presidente da República. E aí julgo que respeita aquilo que as pessoas, o eleitorado determina como quem quer que conduza o executivo, que são coisas completamente diferentes, porque o chefe de Estado tem uma função de equilíbrio, o executivo tem uma determinada função que já é mais orientada em termos ideológicos e de sentido. Acho que aqui o atual Presidente da República se eximiu de interferir de acordo com a sua própria opinião sobre determinadas matérias, favorecendo aquela que é a posição do governo, assim, em 90% das situações. Deixe-me só fazer uma última pergunta sobre Peço desculpa interromper. Peço desculpa. Só para que seja claro. Mal. Favorecendo a posição do governo em 90% das situações, não é governo versus oposição. É favorecendo porque a posição do governo é do governo de Portugal. Ou seja, isto ficou claro para o que eu disse antes, mas para que não haja dúvidas, peço desculpa ter interrompido a pergunta. Não faz mal. Eu queria só colocar aqui uma questão ainda relativamente ao PSD. Disse que agora terminou o seu ciclo com o Dr. Rui Rio, que haverá espaço no partido para outra liderança. Queria perguntar-lhe se alguma vez se vê como candidato à liderança do PSD. Isso é uma pergunta que, olha, eu neste momento não estou a ver nada, estou a ver-vos a vocês as duas e estou a dizer assim, olha, vou-lhes dar esta resposta. Enquanto estava aqui à volta, já sei a resposta que eu dou muitas vezes. Eu nunca fui candidato a nada, por vontade própria.
Está a ver? Ou seja, sempre que fui candidato a alguma coisa, e pronto, lá acabei por ser umas coisas ou outras, foi sempre porque se gerou à minha volta, foi um bocado óbvio que devia ser. E então lá fui. Ou seja, eu nunca disse que não a nada, mas nunca estive interessado. Acho que corre sempre mal para quem programa coisas a pensar em ser ou não ser, corre sempre mal, nunca é. Portanto, acho que eu levo a vida assim, não é só a vida política, eu levo a vida assim. Olha, em primeiro lugar, tenho sempre a noção que a vida política é a coisa mais efêmera que há. Quem não tem noção disso perde a capacidade de juízo, no sentido de julgamento, não é? das situações, e perde sobretudo a independência intelectual, que é a melhor coisa que nós podemos ter na vida política. E depois, quando começamos a ver, olha, eu também costumo dar esta resposta, não tenho espelhos de aumento em casa, não é? E portanto, eu acho que os meus espelhos são normais. E portanto, eu estou aqui com sentido de serviço, estou aqui com muito gosto, devo dizê-lo. Tinha algum receio quando comecei a vida parlamentar. Sou uma pessoa muito ligada à minha terra, muito ligada a Guimarães, sempre fiz a minha vida ali, tenho ali a minha família toda. Tive algum receio, mas confesso que gostei, tenho gostado. É uma coisa que eu faço com gosto e com prazer. Portanto, a partir daí, acho que todos nós, na vida política, devemos estar disponíveis para isto. E a consideração ou não consideração surge sempre, enfim, ela é sempre exógena, está a ver? Ela é sempre exterior e nunca interior, porque senão corre sempre mal. Ora, e não temos tempo para mais, termina aqui esta entrevista. Muito obrigada, André Coelho Lima. Muito obrigado, eu.